Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, se cuidando para tão logo o nosso retorno, tá? Bom, nós vamos dar continuidade à nossa aula de História e Geografia. Hoje a nossa aula vai ser um pouco mais devagar, eu vou estar tendo auxílio hoje do notebook. Vou estar pausando em alguns momentos para mostrar aqui para vocês as páginas que nós vamos utilizar, a ficha de aprendizagem que nós vamos fazer, tá? Então a nossa aula vai ser um pouco devagar, tá? Então vamos lá, peguem já o livro de vocês, peguem o caderno. Hoje nós vamos utilizar o caderno, né? Vocês aí em casa. Então peguem o estojo, livro, caderno e mãos à massa, tá? Bom, na última aula de História e Geografia da semana passada, a gente reveu, né, o que a gente já começou há umas 2 semanas mais ou menos. A gente então fechou ali o segundo capítulo de Geografia, onde a gente falou de município, falamos de paisagem, a transformação da paisagem, nós falamos de área urbana e área rural, né? E hoje nós vamos estar iniciando o fechamento na parte de história daquilo que foi iniciado em sala de aula. E em sala de aula a gente viu povoados, nós vimos vilas, né? Nós vimos a formação da primeira vila do Brasil, que foi a Vila de São Vicente, e qual foi o intuito dessa formação dessa vila, que foi trazer algumas pessoas de Portugal para cá, com o intuito de fortalecer, não é, com o intuito de criar barreira para trazer movimento, né, para a área litoral do nosso país, a fim de que não houvessem confrontos, né, não houvessem dificuldades para que outros povos, outros países fossem querer invadir ou tomar as nossas terras, né? Então aí a gente viu essa formação da primeira vila e hoje nós vamos estar dando continuidade, falando hoje sobre a formação da Vila de São Paulo, não é? Na Vila de Piratininga, a primeira vila de São Paulo, e qual foi o intuito e de lá o que começamos a explorar, tá? Então vamos lá. Eu peço a vocês, eu não consegui imprimir o roteiro da aula de hoje, tá? Infelizmente minha impressora deu um probleminha, mas eu acredito que vocês em casa tenham impresso, caso vocês não tenham, acompanhem pelo computador também, tá bom? Então, na nossa última aula de História e Geografia, nós encerramos o capítulo 2 de Geografia, como eu já falei para vocês, né? Então, hoje nós vamos pegar o livro de História, tá? Sim, nós vamos iniciarmos o capítulo 3, que é Rumo ao Interior. E o que nós vamos ver aqui no capítulo 3? Nós vamos ver a formação das vilas do interior. Porque até então a gente estava vendo a formação das vilas no litoral, né? Próximas às praias, tá? Muito mais próximos assim, logo de cara com quem chegasse à área, né, litorânea do nosso país. Hoje nós vamos ver as vilas do interior e como foi a conquista de cada vila, como foi a formação de cada vila, tá bom? Então peguem aí o livro de vocês, tá? No roteiro que eu fiz para vocês, eu pedi para que vocês já começassem assistindo a videoaula, que é o que vocês já estão fazendo, acredito eu. E eu em seguida coloquei um vídeo, né, que interliga os nossos conceitos. Esse vídeo aí, que o título é Fundação de São Paulo, vai falar da Vila de São Vicente, vai falar do Estácio de Mendes Sá, vai falar da formação, né, da Vila de São Paulo, o motivo, que é o que nós vamos ver hoje, que vai falar dos jesuítas, que foi de base importante, né, na construção da Vila de São Paulo e das outras vilas do interior do nosso país, tá? Então, assistam essa videoaula que eu estou dando para vocês e também assistam ao vídeo que está aí no roteiro, tá bom? Prossigamos, né? Então, já falamos disso, falamos também dessa questão aqui do livro. Então, vamos lá. Amigos, no livro de vocês, né? Aqui tá falando dos nossos personagens do Eleva, como vocês já conhecem eles. E aqui vem dizendo assim, ó: a Vila de São Vicente, no litoral de São Paulo, vivia da exploração dos engenhos de açúcar e do movimento do seu porto. Então, como eu já falei para vocês em sala de aula, que o movimento de açúcar, né, nos engenhos era de grande importância, era o que mais trazia lucro
para a população na época, né? Então, grandes vilas se formaram a partir desse meio de adquirir dinheiro, né? De adquirir formas de propriedade do povo da época. Então, na década de 1550, um grupo de jesuítas conseguiu subir a perigosa Serra do Mar, alcançando o interior. Eles queriam encontrar indígenas para cristianizar. Os padres entendiam que tinham a missão de converter os índios ao cristianismo, pois assim salvariam suas almas. Então, o que vem falando aqui logo no começo do nosso capítulo, né? Já vem logo inserindo os jesuítas. Então, quem foram esses jesuítas, né? Jesuítas foram os padres, foram os representantes religiosos que tiveram uma importância fundamental em toda a parte colonizadora, em toda a parte, em toda a fundação do nosso país, em toda a fundação das vilas, da formação dos povos do nosso país. Por quê? Porque os jesuítas eles tinham essa função de trazer a cultura católica para o Brasil. E aqui, como vocês já sabem, os indígenas viviam a cultura deles, de adorarem aos deuses, né? Inúmeros deuses que existem na cultura indígena. Então eles tinham esse hábito de cultuar aos deuses indígenas. E aí os católicos, né, os jesuítas vieram inserindo aos poucos a doutrina deles no nosso país, né, querendo fazer com que as crianças indígenas e os próprios indígenas começassem a ter os hábitos e os costumes e as crenças do povo português, tá? Então essa foi a função dos jesuítas aqui no nosso país. E em outras funções também, eles tiveram grande importância em outros casos também, que vocês verão mais à frente em conteúdos diferentes do qual nós vamos estar estudando. Então hoje nós vamos estar falando sobre... Então aqui vocês vão dizer na número 3, como eu já tinha falado, na atividade econômica importante. Foi a pesca? Foi a mineração? Foi a extração do pau-brasil? Sim, a extração do pau-brasil a gente viu lá no começo do capítulo 2, tá? Então vejamos. Logo em seguida vocês vão para a página 270 e farão a atividade número 4. Amigos, não são todas as atividades que nós vamos fazer, porque nós estamos fazendo apenas aquilo que a gente está estudando hoje. Na próxima aula nós faremos as demais, tá? Então aqui na número 4 vocês vão correlacionar, vão colocar o que é verdadeiro ou falso para as frases que estão aqui. E na página 271 vocês vão fazer o número 7, tá? No número 7, quando os jesuítas começaram seu trabalho de conversão dos indígenas ao cristianismo, encontraram uma grande dificuldade. Eles não falavam a mesma língua que os indígenas. Por isso, o padre José de Anchieta começou a estudar tupi quando o dominou, até escreveu um manual para ensiná-lo aos outros padres jesuítas. Contudo, outro recurso foi usado para o trabalho da cristianização, que foi o teatro. Os padres ensinavam as cenas bíblicas, principalmente a história de Jesus. Aí aqui vocês vão dar a opinião de vocês sobre esse recurso. Será que esse recurso foi eficiente ou não e por quê? Tá? E vocês vão dar essa opinião de vocês, tá bom? Bom, amigos, para finalizar a nossa aula de hoje, né, reforçar aquilo que foi explicado a vocês, a nossa aula de hoje é para focar que os padres jesuítas tiveram bastante importância na formação da Vila de São Paulo, tá? Os padres jesuítas foram importantíssimos. Para falar dos bandeirantes, quem foram os bandeirantes, nós vimos que os bandeirantes também tiveram muita importância na formação da Vila de São Paulo, da Vila de Piratininga, que hoje nós chamamos de município de São Paulo, e para realizar as atividades, tá? Agora nós vamos para a próxima etapa. Nessa nossa última etapa, né, penúltima etapa, eu vou estar falando da atividade. Deixa eu tirar aqui. Não vou conseguir tirar, mas tudo bem, vamos lá. Da atividade de ficha de aprendizagem, tá? Então aqui na número 1, vocês não vão conseguir acompanhar muito por aqui por conta da luminosidade, mas no número 1 tem as questões referentes à folhinha que eu preparei para vocês de revisão e também aos conteúdos que estão no livro, tá? Então vocês vão precisar consultar
o livro e também a folhinha para responder a número 1 e também a número 2. Na número 3, nós vamos fazer um mapa conceitual. Ou seja, nós vamos... Aqui não está na ordem, tá, amigos? Está fora da ordem, vocês vão precisar colocar aqui na ordem dos acontecimentos. O que aconteceu? Qual foi a primeira vila que surgiu, né? Nós falamos dos pelourinhos, aí tá interlaçando os conteúdos da última aula com os conteúdos dessa aula, tá? E aí vocês vão preencher aqui o quadro, tá? Aqui na número 4, os indígenas foram de muita importância em qualquer avanço e progressos ocorridos no Brasil. Eles conheciam a terra e toda a natureza existentes no país. Pesquise sobre como os índios contribuíram para a formação do povo brasileiro. Investigue os seguintes questionamentos. Então aqui botei para vocês alguns questionamentos relacionados aos indígenas que vocês vão pesquisar na internet e vão responder no caderno, tá? Essa pesquisa vocês irão responder no caderno de vocês, tá bom? Então é